Muito bom, gente, estar aqui com vocês. Que alegria, viu, poder participar desse tempo e ver aqui com muita alegria rostinhos que eu conheço há muitos anos já. Gente que é inspiração para a minha vida, para a minha caminhada de fé, de conhecimento de Deus. Eu quero agradecer a Deus por fazer parte dessa família JV, né? Por ter sido recebido com tanto amor nessa família, nessa casa, Jovens da Verdade. E que privilégio, que bênção. Esse foi uma das demonstrações do amor e do cuidado de Deus com a minha vida. Ter sido embalado aí na fé, nesse berço tão especial, né? Para mim. Eu falo berço porque eu cheguei um bebezão, né? Cheguei um cara eu fui pro JV com 16 anos para 17 anos e foi muito legal todo esse projeto de Deus. Já fazem 30 anos isso, gente. Que legal. 30 anos, cheguei no JV e fui recebido com muito amor por alguns patos que tinham na lagoa ali no lago. Tinha uns patos e eles atacavam. E eu cheguei tipo 6 horas da manhã e os patos, o Jaziel não ia acordar 6 horas da manhã para me receber, né? Aí eu fiquei esperando ali na beirada do lago, sentando, contemplando a natureza. Daqui a pouco a natureza me recebeu. E claro, o Zé do Prado com o rodo, o limpol na mão. William, tem um rastelo aqui, você pode começar a carpir. Deus estava trabalhando no meu caráter. Olha como ficou o meu caráter. Foi muito bom, muito bom. Valeu a pena. Obrigado, Zé. Obrigado, Jaziel e todos da família JV aí que me receberam com muito amor, viu? Gente, eu queria compartilhar um texto com vocês aqui da primeira carta de João, capítulo 4. Um texto fabuloso. João é assertivo, direto em muitas coisas, e é muito legal como ele fala do amor de Deus que lança fora o medo. Nós estamos vivendo dias de grande medo, de tensões, incertezas, e eu queria falar um pouquinho sobre medo e como vencê-lo, né? Como dominá-lo, como a gente pode ser curado pelo amor. 1 João, capítulo 4, os versículos... eu vou ler do 13 em diante, a riqueza da palavra é muito legal a gente olhar aí alguns versículos. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor
lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Dias de muita tensão, de muito medo. Talvez aí quando a gente tem um medo de ser contagiado por um vírus ou uma pandemia, a palavra é a mesofobia. Mesofobia é o medo de ser contagiado com algo, né? Então esse sentimento vai tomando conta da gente. Medo, na verdade, é um sentimento. É antecipar uma coisa ruim ou algo ruim e ficar preocupado com essa coisa ou com uma pessoa ou com você mesmo. Então, quando a gente fica nessa preocupação, fica nessa antecipação de um problema, a gente está desenvolvendo o sentimento do medo. Na verdade, diante dos perigos, existem 3 reações que são chamadas na psicologia de basais, né? Elas são reações básicas, elementares na vida do ser humano. Uma é a angústia. A angústia é o medo daquilo que você não sabe. Sabe aquele sentimento de angústia quando a gente fala assim, meu coração está apertado, eu não sei muito bem o que é, mas eu estou sentindo uma angústia. A angústia não é nominável, a angústia é alguma coisa que toma você, toma sua mente, toma suas emoções e ela pode desenvolver uma ansiedade brutal. Diante de perigos também a gente tem propriamente dito o medo. Só que o medo, na verdade, você sabe por que você está com o medo. Você consegue dar nome ao seu medo. É como você elencar uma situação, por exemplo, a pandemia. Eu tenho medo de ser contaminado, de ser contagiado, ou de contagiar outras pessoas, ou de que a minha família passe privações nesse período de crise financeira. Eu tenho medo de que meus pais ou alguém da minha família ou pessoas no grupo de risco possam ser contaminadas. Você consegue denominar, você consegue dar nome. Diferente da angústia. A angústia já é algo que fica ali te tomando, te controlando, mas você não consegue nominar. E o terceiro nível, talvez um terceiro estágio do medo em nós é o terror. O terror já é a junção da angústia com o pânico, né? A junção da angústia com o pânico. E ele vira um terror, que é a perda da bússola, a perda da orientação, de você não saber nem aonde está, nem não ter senso de direção, está completamente perdido. Eles usam até uma expressão desbussolado, né? Desbussolado, que perdeu a bússola, perdeu o norte, perdeu completamente o sentido. São os efeitos do medo em nós, né? E como que a gente pode trabalhar o medo? E eu aqui elenquei 4 situações para a gente trabalhar o medo. Primeira delas é não mentir para si mesmo. Sabe que quando a gente tem medo, algumas pessoas conseguem mentir para si mesmo. Esses sentimentos nós precisamos aprender a conviver e até mesmo lidar, dominar os nossos medos. Mas algumas pessoas preferem não aceitar o inesperado, não aceitar aquilo que é improvável. Como nós somos submetidos a essa situação, o mundo, essa situação pandêmica, nós não esperávamos por isso, mas as pessoas, às vezes, por causa de uma teologia bem triunfalista, isso vai passar, ou nós vamos vencer, e às vezes esse discurso de que discurso só de vitória em relação a algumas dificuldades, é uma negação. Então a gente precisa aprender a não mentir
para as realidades, mas aceitar as realidades, entender as realidades. Mas é claro, aprender a conviver com as realidades, mas não deixar que essas realidades nos dominem. Então, tomar muito cuidado com mentir para si mesmo diante do medo. Outra coisa é você também, diante do medo, não tapar buracos. Tem gente que, diante do medo, desenvolve alguns escapes, né? Ela, ao invés de assumir que está com medo, que tem uma tensão, que tem uma dificuldade, ela se vai começar a tapar os buracos ali que existem nos seus sentimentos, nas suas emoções, através da comida, através da bebida, do álcool, do consumo. Tem gente que vive no consumo, gente que vive na irritabilidade, pessoas completamente agressivas porque não sabem lidar com alguns problemas. Eu tive uma dificuldade muito grande de tomar decisões uma época da minha vida. Eu tinha uma dificuldade imensa de tomar decisões. Eu tinha medo de tomar algumas decisões. É como se eu não tivesse sido treinado para tomar algumas decisões, especificamente quando lidava com dinheiro. Mas isso me afugentou tanto, e eu percebi que eu tentava tampar esse buraco com comida e sono. Eram as duas coisas que eu escapava, comida e sono. Então, eu dormia durante o dia. Eu sei que tem gente aqui que deve estar com o mesmo medo. Eu não tinha o medo de engordar, na verdade, né? Porque comer e dormir, né, cara? Eu tinha que engordar, não tinha outro jeito. Mas nós às vezes, tentamos tapar alguns buracos, assumindo, ou consumindo, ou nos irritando, e às vezes a gente gera muito problema. Uma terceira forma de você trabalhar com medo, é muito importante você desconectar do medo, porque... e como que a gente faz isso? Como que a gente se desconecta do medo? Eu queria indicar, às vezes, algumas leituras ou algumas conversas. Nós somos seres humanos que somos relacionais, nós somos sociáveis, nós somos pessoas que somos construídas a partir das relações com o outro, com aquilo que aprendemos, com aquilo que lemos. Quando lemos a palavra de Deus e quando lemos algumas coisas que nos motivam, que nos ensinam, que nos amadurecem, que nos fazem crescer, a gente vai desconectando com o medo e vai se ligando com outras afirmações, com outros conteúdos que vão ocupando a nossa mente, que vão preenchendo esse vazio que o medo parece que engoliu a nossa vida. Então a gente precisa se desconectar com o medo e se conectar com leitura, com conversas, com o outro, porque o outro também, ou na relação com o outro, nós vemos como o outro venceu os seus próprios medos, vemos os testemunhos. Isso tem a ver muito com paternidade também, porque a gente tem na figura paterna, e nessa relação filiação aí, esse pai que pega a nossa mão, que fala assim, filho, eu estou com você, você não precisa ter medo. Então, desde criança, nós somos e podemos ser afirmados dessa maneira, de sentir segurança quando o outro está do nosso lado, quando um amigo está do nosso lado, quando uma pessoa, quando alguém está do nosso lado. Isso é muito importante para a gente se desconectar do medo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de paternidade de Deus. E à medida que nós entendemos a paternidade de Deus na nossa vida, a gente vai vencendo o medo. Porque nem todos tiveram uma relação muito saudável com essa questão da paternidade, ou até mesmo a maternidade. E isso pode ter gerado marcas duras, difíceis. Eu, por exemplo, eu tive uma dificuldade com meu pai muito grande, porque meu pai, quando vinha nos corrigir, né? E alguns aqui foram da geração que apanhava, né? Hoje eu dou risada, mas eu chorei pra caramba, apanhei muito. E era muito, muito difícil ter que lidar com a imagem da mão dele. As mãos dele me assustavam. Quando ele vinha fazer um carinho em mim ou algum toque no meu corpo, no meu rosto e tal, eu tinha medo, porque aquela mão era a mão também que me agredia. Essa relação... E isso era uma desobediência da palavra, né? Porque a Bíblia
quando fala que você podia corrigir o seu filho, corrige com vara, né? Nós somos da geração que ouviu muito esse versículo para intimidar, né? Até mesmo os filhos, né? Mas, engraçado, tinha uma sabedoria já naquela maneira de ensinar, ou naquela leitura da Bíblia, de que a mão não era um instrumento para se corrigir ou para se bater. A mão era tinha outras funções, né? Tinha outras potencialidades. É tão interessante nisso também quando a gente percebe essa desconexão, quando a gente olha para Deus como um Deus que está sempre querendo nos corrigir ou nos punir, e aí a gente lê o Salmo 23, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem gente que só usa a vara, né? Porque a vara que você afugenta um perigo, um lobo, alguma coisa, ela é pontiaguda, mas o cajado ele tem a curvatura da mão, é como se fosse uma extensão do braço. Então essa dinâmica de correção e de afago e de trazer para perto estão na imagem do Supremo Pastor, e às vezes essa nossa construção da nossa identidade está afetada porque na nossa relação paterna algo foi completamente destruído ou foi completamente violentado, e aí a gente não foi construído numa relação sem medo, né? E a última forma de trabalhar o medo aqui, eu estava vendo sobre o cuidado com o gozo masoquista. O que é o gozo masoquista? O gozo sádico. Na verdade, é quando as pessoas se preenchem ou se satisfazem com sofrimento, são viciadas em más notícias, são viciadas em proferir o sofrimento, ou medo, ou algo terrível, uma ameaça. Eu não sei se elas fazem isso de uma maneira que querem chamar atenção para si, ou buscar o cuidado, ou até mesmo elas são assim promotoras de notícias. Elas propagam o sofrimento, elas propagam o medo, o terror. São pessoas que parece que gostam desse clima. Então nós precisamos tomar cuidado e aprender a trabalhar com este sentimento. Então existem fatores também que são positivos e fatores negativos no medo. Por exemplo, o medo, positivamente, a gente pode falar que ele serve de aviso ou de um alerta, ele nos protege, é um medo instintivo. É aquela situação de perigo nos avisando e nos levando a alguma ação. Por exemplo, se você tem um instrumento, um cortante, uma faca que vem na direção do seu rosto, você logo se distancia. Isso é instintivo em nós, porque é algo de proteção. Então você tem o medo da faca ou de algum instrumento que possa te atacar ou te ferir, você se protege. Existe, por exemplo, a forma do medo evitar o mal. Quer dizer, o medo das consequências de que alguma atitude que você quer tomar ou quer fazer, o medo das consequências leva você a evitar o mal. Está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, se não me engano. Lá diz assim: o temor do Senhor evita o mal. Essa relação de Deus com Deus, de respeito, de honra, opa, peraí, evita você, te preserva de muitas ações erradas, né? Isso também a gente pode ver que o medo leva as pessoas, às vezes, a muitas situações que às vezes fogem do nosso controle, mas ele também nos leva para Deus. São situações que o medo nos faz nos agarrar em Deus, ou até, Senhor, eu estou me aproximando do Senhor porque eu senti medo, né? E o medo da morte, por exemplo, ele leva as pessoas a tomarem decisões, às vezes até se arrependerem. A gente já passou por situações como essa,
conhecem pessoas que vivem situações como essa. Talvez estejamos até vivendo situações como essa, porque são formas de chamados ou de percepção de que precisamos voltar para Deus também, né? Existem essas situações. O medo, ele nos paralisa, e aí tem os efeitos negativos. O medo, a vida não pode parar por causa do medo, por exemplo, do futuro, das incertezas. Você não pode se abater, você não pode ficar prostrado, você não pode ficar entregue. Você tem que reagir, você tem que se manifestar diante dessas circunstâncias. Mas o medo nos paralisa. Nós não sabemos o que vai acontecer e não adianta você ficar preocupado com todas as coisas ruins que poderão acontecer. Essa ansiedade, essa preocupação, essa antecipação de problemas, ela é às vezes tão prejudicial quanto o próprio problema. Porque você sofre antes, porque você se entristece e você não está preparado para lidar com a situação real. E às vezes a situação real nem é tudo aquilo que a sua mente, ou que as suas fantasias, ou que a sua cabeça, que ficou completamente perturbada, não consegue parar. O medo também leva a más decisões. Tem um texto lá em 1 Samuel, que Saul, falando a Samuel, ele diz assim, Senhor, eu pequei, eu fiquei com medo do povo, mas por isso eu obedeci o que as pessoas estavam me falando, e eu errei. Está lá em 1 Samuel 15, 24, ele assumindo que o medo pode nos fazer tomar decisões erradas. Eu me lembro de alguns treinamentos que algumas pessoas, por exemplo, militares, às vezes no uso de armas e tal, eles precisam controlar o medo para não abusar, né? Para não, diante de uma situação que tiver que usar uma arma, tiver que proteger alguém, ou saber usar a arma para conter alguma coisa, ele não seja explosivo. Infelizmente, parece que os nossos modelos do uso das armas não estão bem, o treinamento não está sendo muito legal, né? Como diria, bom, deixa isso para lá. Mas o Trump, essa semana, já deu uma noção para nós de que, tentando agora justificar aquela ação do policial que sufoca uma pessoa desarmada até a morte, ou pessoas que são violentamente atacadas com as suas armas, o enorme número de pessoas que vivem perdendo a vida por balas perdidas aí, né? Na verdade, essas balas têm endereço, têm nome, tem pessoas que são alcançadas. Então, a gente vive numa situação de descontrole. O medo vai trazendo para nós essa insegurança. Eu queria, então, olhar para esse texto, diante dessas declarações que eu fiz aqui, e trabalhar com vocês um pouquinho do que Deus pode nos orientar e nos ajudar diante dessas situações tão dramáticas e difíceis para lidar. A primeira delas é que este amor descrito por 1 João, na carta de 1 João, esse amor, lá no versículo 7, ele é uma ação. É muito interessante que diz lá, amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o versículo 8 diz, quem não ama não conhece a Deus. Deus se define no amor, Deus se
se exprime no amor, ele se revela no amor, ele se torna conhecido no amor. E nisto nós também somos conhecidos, quando amamos, quando demonstramos amor. E é interessante que o texto nos leva a perceber algumas formas de como vencer o medo através do amor. Eu queria falar aqui rapidamente sobre 3 maneiras e formas de vencer o medo. A primeira delas, o amor é o antídoto ao medo. O amor é o antídoto ao medo. Queridos, a gente percebe que só um minutinho aqui. A consciência do amor de Deus e do seu chamado por mim, através do amor, me ajuda a enfrentar o medo. Quando eu me sinto amado e me sinto, então, seguro e me sinto protegido. Por isso o medo repele, ele ocupa, o medo que ocupa tanto espaço, às vezes, na minha mente, agora o amor, quando entra na minha vida, quando entra na minha redenção, quando entra no meu chamado, quando entra nessa minha relação com Deus, que é uma relação de paternidade, porque Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, demonstra amor, que é o que a gente leu aqui em 1 João. Aquele que... e nós temos visto e testemunhamos que o Pai, a expressão Pai, enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, o amor é uma presença viva de Deus em nós, através do seu Filho. E isso deve encher o nosso coração de segurança, porque nós fomos contaminados no pecado, nas nossas imperfeições, na transgressão, desde o pecado original. E agora o Senhor está mudando a nossa história por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nós somos levados a essa sensação e esta nova vida em Cristo que nos faz sentir seguros, protegidos, amados pelo Pai. Isso significa que quanto mais eu me encho com o amor que vem de Deus, não sobra espaço para medo algum. Então, quanto mais eu e você somos preenchidos aí desse amor, é uma ação de Deus em nós, porque o texto diz que Ele nos amou primeiro. Então não é uma questão de meritocracia, não é uma questão de competência minha, não é uma questão de coragem que enfrenta o medo. É o amor que vem dos céus, de Deus, um amor sem medida, que vem nos alcançando. Aqui o John Piper escreveu o seguinte: nós devemos sempre confiar no poder e no amor de Deus, mesmo na hora mais escura do nosso sofrimento. Mesmo na hora mais escura do nosso sofrimento. Parece que, às vezes, algumas circunstâncias de sofrimento, e na escuridão das tempestades, a gente ou culpa a Deus e não nutre essa relação da filiação em Deus, de saber que Ele é o Pai de amor, que cuida das nossas necessidades, que Deus é bom e que as circunstâncias não medem quem Ele é.
né? E nós precisamos ter essa relação com Deus. Quem descobre quem Deus é, e que Deus é amor, e que Ele continua sendo Deus, mesmo quando as coisas não vão bem nas nossas vidas, mesmo as coisas incertas. São aquelas expressões como ainda que, né? Na Bíblia tem muitas expressões, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que algumas coisas não estejam como nós planejamos, ainda que eu tenha que passar por privações e por dificuldades, mesmo assim, eu temerei ao Senhor, confiarei no Deus da minha salvação, né? Então, acho que essa é uma postura que a gente precisa aprender a lidar. E quando você coloca os seus medos perto da dimensão do amor de Deus, você não percebe que seus medos ficam pequenos. Quando você coloca como se fosse numa balança para medir e pesar dos seus medos ou das suas preocupações diante do poder e do amor de Deus, por isso que o John Piper fala, nunca duvide do amor e do poder de Deus, porque os medos se vão, eles diminuem, eles desaparecem. Então, fica aqui um desafio para nós de fazermos esse exercício de colocar os medos sempre perto da dimensão do amor. Os medos e a dimensão do amor de Deus. Segundo lugar, o amor de Deus nos cura. Meus irmãos, o texto nos apresenta que a solução para o medo é o amor. Interessante, o texto não apresenta a coragem. Então, às vezes, nós precisamos tomar muito cuidado com o discurso triunfalista, como se coragem ou como se fé pudesse contrapor o medo. Veja bem, o amor precisa estar no centro da nossa vida, sendo a nossa maneira de viver, ou seja, amando e sendo amado. Porque quando eu entendo o amor de Deus por mim, eu sou curado. Quando eu entendo este amor que me amou primeiro, essa maior cura que eu posso receber. Então, meu desafio é encontre a cura no amor que você sente até mesmo pelas pessoas que você ama. Ou encontre a cura no amor que essas pessoas, sentem por você. Isto tem uma dimensão relacional. O amor de Deus, que é essa relação vertical aí de Deus por nós, quando ele chega em nós, ele vai nos encontrar numa dimensão horizontal, onde esse amor vai alcançar também outras pessoas, vai atingir, vai esparramar em outras pessoas. Existem pessoas que têm muita dificuldade com essas relações, por exemplo, que não conseguem ser amadas, não conseguem receber amor, porque estão sempre merecendo, ou querendo merecer, ou pagando, ou comprando as pessoas ou as relações. E como o amor de Deus é algo que você não pode comprar, não há como pagar por isso, Deus está nos mostrando uma graça tão maravilhosa, tão sublime, tão especial, que cura o medo. E o medo de amar, existem pessoas que têm muito medo de amar. Por quê? Porque construíram histórias ou relações muito difíceis com outras pessoas, porque tiveram decepções, porque tiveram marcas, porque tiveram feridas. E às vezes não conseguem se entregar a uma relação de amor, porque também vivem tentando comprar até mesmo o favor de Deus, é a meritocracia, é gente fazendo por merecer alguma coisa, e Deus, pela sua graça, nos ama. Ações de amor levam
também a sentimentos de amor. Isso aqui foi o Tim Keller que disse: ações de amor levam a sentimentos de amor. Quando você entende que o amor é uma atitude, e quando você começa a praticar o amor, a viver o amor, ter o amor como uma maneira de vida, um estilo de vida, os seus sentimentos também vão mudar. Porque às vezes você sempre se justifica, ou eu sempre me justifico dizendo: eu não sinto esse amor, eu não sinto vontade de amar, eu não sinto que eu estou perdoando. Quando eu sentir, ou quando o Espírito Santo me tocar, aí eu vou amar, vou fazer. E às vezes o que Deus está ministrando no meu coração é que ações de amor levam também a sentimentos de amor. E aí eu queria terminar com a última declaração aqui do versículo 18, 17, 18, porque o amor, ele é aperfeiçoado em nós constantemente. Quer dizer, o amor não é uma atitude que foi colocada completa em nós. Ela precisa ser desenvolvida. Nós devemos considerar este ser aperfeiçoado no amor como um alvo. Nós precisamos entender que este amor precisa ser desenvolvido. É interessante que tem duas palavras gregas aqui nesse texto, que é o perfeito. O perfeito amor lança fora o medo, e depois a palavra aperfeiçoado. E diz assim, essas duas palavras: o perfeito amor para plenamente desenvolvido. E é interessante que a outra palavra grega, aperfeiçoada, é um amor para ser aperfeiçoado, ser desenvolvido. E aí está lá no versículo de número 18: portanto, somos aperfeiçoados no amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo que o que teme não é, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o desafio para mim e para você é que nós sejamos aperfeiçoados. Significa que o amor de Deus em nós não fica num estado subdesenvolvido, mas ele enche o nosso coração e nos move a fazer a vontade de Deus, nos move a amar uns aos outros. Ele vai sendo aperfeiçoado. Quer dizer, é algo que está inacabado em nós, mas precisa ser desenvolvido, precisa ser vivido. Para que esse amor seja revelado em nós e na sua completude, é necessário que façamos um exercício diário. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, diz também em 1 João capítulo 3, que amemos uns aos outros. Talvez esse desafio de ser aperfeiçoado no amor nos leva nessa relação vertical, né, com as pessoas. E como é bom a gente entender relação horizontal com as pessoas. Obrigado, vocês estão atentos, hein? Falei para ver se vocês estavam ligados. Essa relação horizontal com as pessoas. E é a convivência com os difíceis, é a convivência com os diferentes, é a convivência com os inimigos, é a convivência com os desafetos.
É a cura dos relacionamentos na nossa casa, na nossa família, com a nossa história, com o nosso passado. É a cura do relacionamento com os nossos pais. Para não reproduzirmos novamente nas próximas e vindouras gerações a mesma doença, do medo de amar. Eu, às vezes, fico pensando nessa canção que diz que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais em muitas coisas, reproduzindo coisas terríveis. Muitas vezes o evangelho que nós fomos ensinados era um evangelho terrorista, o evangelho Bin Laden, o evangelho da punição, de que Deus está severamente esperando você passar na esquina para te pegar e te acertar. E a gente tem essa relação de medo. Não que a gente ignore o juízo e a correção de Deus, eles são também instrumentos para nos trazerem para perto. A Bíblia diz que o Pai só corrige a quem Ele ama, não é isso? Que nós aprendemos nas Escrituras. Nesse texto que nós lemos aqui, nós lemos um texto de que há também um juízo, o juízo de Deus que vai trazer as pessoas para perto. Mas eu e você somos embaixadores do Evangelho da Graça. O juízo não pertence a nós, o juízo pertence a Deus. E Ele, pela sua graça e pelo seu amor, tem nos acolhido, tem nos salvado. A presença do medo não significa que não há fé. O medo visitas a todos, mas faça do seu medo um visitante e não um residente. Quem escreveu isso foi o Max Lucado. Às vezes o medo vai visitar as nossas vidas. Nós temos grandes homens de Deus que viveram medo. Elias viveu medo, foi escravizado pelo medo numa caverna por uma mulher. Davi, naquela caverna, teve medo, ficou alocado lá para tentar ser salvo. Tantas situações que homens de Deus, Pedro teve medo no barco, os discípulos estavam no barco e o mestre estava dormindo e eles falavam, o senhor não vai se levantar, vai fazer alguma coisa, eles estavam aterrorizados. Mas ele estava no barco. A presença dele nos enche de esperança. Eu tive uma experiência, eu queria terminar contando essa experiência de medo da morte. Há alguns anos que eu venho enfrentando lutas com enfermidades, lutas bem agudas, difíceis. Eu me submeti a uma cirurgia de redução do estômago, a cirurgia não deu certo. Eu vivi uma diarreia crônica, imaginem só. E eu fiquei com este problema durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. Até que eu tive que me submeter a uma nova cirurgia para fazer uma reversão, um conserto aqui. E eu fui para essa cirurgia, eu estava com muito medo. Muito medo. Foi angustiante. Foi muito difícil. Mas, enfim, terminando a cirurgia, eu fiquei muito mal, perdi muito sangue e eles me deixaram na UTI. Naquela noite, eu acordei de madrugada e toda a minha cama estava manchada de sangue. E me veio um desespero, um pavor tão grande. E eu chamei os médicos, e o meu médico, por acaso, não estava conseguindo atender o celular para conversar com ele, para saber o que nós poderíamos fazer.
E apareceram duas copeiras. Eu pedi, falei assim, eu não podia comer nada. Mas eu falei assim, ó, já que eu vou morrer, eu quero tomar um chá. E eu pedi um chá. E as copeiras vieram trazer o chá para mim. E a enfermeira não queria deixar eu tomar. Eu falei, eu assino aí onde que tiver, mas eu vou tomar um chá. E quando as meninas chegaram para trazer o chá, uma delas achou num lixo do hospital, um folheto. E nesse folheto estava escrito lá: o amor lança fora todo o medo. E aquela moça, copeira, que mal sabia dos meus temores, mas sabia que eu era um pastor, sem eu falar nada para ela, ela colocou as mãos sobre mim, ela estava grávida, e falou assim: pastor, não fique com medo. Deus está com você. Olha só o que eu achei aqui num lixo e eu vim trazer isso aqui para você. Naquele momento, a cama estava toda suja de sangue. A paz do Senhor, a luz de Deus invadiu aquele quarto. E eu senti um conforto, um consolo da presença de Deus, de que eu não estava sozinho. Era como se Deus estivesse dizendo, através de uma mãe, né? Uma mulher grávida, dizendo: meu filho, eu estou aqui com você, estou aqui do seu lado, eu estava sozinho. E é assim que a gente enfrenta o medo, porque temos um pai amoroso, um pai que cuida de nós, que está conosco. Ele está presente. Ele está presente. Não tema a morte. E eu ouvi Deus falando comigo: não tema a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra veio no meu coração porque mesmo diante da dor, das incertezas, a única coisa que Deus promete não é que não teremos aflições ou não teremos dificuldade e que não teremos situações e circunstâncias de passar medo. Não é isso que Deus nos prometeu. Não é essa a mensagem, às vezes triunfalista, de vitória que alguns pastores e algumas igrejas pregam. O que Deus nos fala, o que Deus promete para nós é que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o meu consolo. Ele é a minha esperança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, irmãos, as lutas e provações, as circunstâncias da pandemia, das incertezas dos filhos, do futuro dos filhos, dos netos, da sua vida profissional, do seu ministério, do JV. Continuemos a afirmar as verdades eternas de Deus. Ele é a vida, Ele está conosco. Ainda que passemos por lutas e dificuldades,
O nosso consolo está em Deus e não somente nas circunstâncias. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Desculpa aí a emoção e valeu, gente. Obrigado. William, termina com uma oração, por favor.